Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 74. Nós sempre teremos Paris. Om Namo Hades, tempo presente. O declínio de Radamante significou o golpe final para os exércitos cretenses. Privados de seus 2 governantes, o fôlego dos mirmidões se esvaiu. O oposto sucedia com as guerreiras de Odin, cujas capitãs ainda lutavam, cujo principal aliado, Uraquim, o Punho de Deus, superara Minos em combate sincero. Montada sobre Glaer, ajustada e firme na sela, Hildr contemplou o cenário. O céu continuava encoberto, sendo Bifrost o único ponto radiante. Sua luz refletia nas águas rubras do Styx, projetando cores igualmente escarlates contra as ruínas da antiga necrópole. Soldados gregos, amazonas nórdicas, cavalos, além de um monstro legendário, a Manticora, jaziam nas planícies da Estígia, dentro e à margem do rio cósmico. Um sem número de falangistas, reconhecendo a derrota, atirava-se na correnteza para decair no Lete e morrer como os deuses. Os que insistiam na luta eram chacinados, atropelados pelos garanhões, aleijados ao impacto das lanças. Numa certa área do confronto, destacava-se uma pilha de ao menos 2.000 helênicos maior que todas as outras. Hildr esporeou sua égua e lá, caída sobre os defuntos, encontrou sua irmã Brunhildr, os cabelos úmidos, mas ainda segurando a espada. Brunhildr! Hildr desmontou e andou até ela. Levante-se! Não passa de um arranhão! É o aguilhão da Manticora. Está envenenado. Não se aflija, pois Heimdall conhece a cura para todos os males. Fez menção de pegá-la no colo. Ordeno que retorne a Asgard. Não. Brunhild ergueu a palma aberta, detendo-a. Não se esqueça. Fui prometida a Siegfried, o único mortal que ascendeu ao Valhalla. Como ele, prefiro morrer junto às minhas tropas, com inimigos sangrando aos meus pés, a debandar e sobreviver. Diga à rainha que assim pereci. Diga a ela que lutei bravamente. Sif e Uraquim cruzaram a grande porta triangular, chegando ao interior da fortaleza de Agartha. No salão norte, na base da escadaria, identificaram o corpo de Nanna e junto dele a figura de Yaga que respeitosamente o velava. Uraquim aterrissou ao lado da sombra da morte. Lá em cima, no topo dos degraus entre os tronos, Sofia reapareceu, agora sem a bereta, que havia pouco lhe escapara. Não perdera a arrogância apesar de desarmada. Mesmo em menor número, não parecia considerar-se em desvantagem. Um Elohim, de qualquer maneira, sempre traz cartas na manga. Yaga! O Punho de Deus dirigiu-se à parceira. Quem é aquela no fim da escada? Samyaza, a senhora dos portais. Yaga não queria nem podia perder tempo explicando.
Basta você saber que ela é o braço direito de Metatron. Portanto, mate-a! Jogue o martelo depressa! Surpreso, Urakin acatou o comando. Não era do seu feitio atacar sem motivo, mas Kyra, em pessoa, aceitara Yaga no coro, o que em tese fazia dela uma companheira fiel. Ou, no mínimo, confiável. Ele, então, brandiu a arma mágica, estalando em faíscas elétricas. Porém, antes de atirá-la, um argumento de Sofia o paralisou por completo. Segure seus golpes, guerreiro. Golpeie-me e matará Daniel. Seu amigo está ligado a mim por meio do escudo humano. Qualquer ferimento mortal que eu sofrer será automaticamente transferido para ele. Escudo humano? O legionário enrugou a cara. Não sei do que está falando, mas aposto que é um blefe. Os sentinelas não blefam. Pergunte a Yaga. Se tem dúvidas, não são aliados agora? É verdade. A contragosto, Yaga confirmou a suspeita. O escudo humano é uma técnica comum aos Elohims. Não sei dizer se ela a usou em Daniel, mas se fosse eu, com certeza teria usado. Não é blefe. Devo reconhecer sua vitória no campo de batalha. Sofia pregou os olhos em Sif. Parabéns pela atuação das Valquírias, pela supressão de Minos e de Radamantes, mas os cretenses são apenas peões nesta nova era que está para começar. O mundo será renovado e Metatron promete anistia. Falo em nome dele e lhe ofereço perdão, cabelos de trigo. Suas amazonas poderão ser úteis ao rei dos homens sobre a terra, contanto que se curve e o aceite como seu Deus. Isso só pode ser uma troça. Sik galgou a escada, apertou a Gungnir. Odin é o nosso Deus e eu lhe mostrarei o porquê. Não, Urakin assegurou. O escudo humano. Não podemos matá-la ou Daniel. Então, um tiro, um disparo. Ouviu-se um disparo de arma de fogo. O estampido ecoou através do salão, metálico, agudo, como uma mola que se soltasse. Depois, odor de enxofre e cheiro de pólvora. Sofia olhou para o próprio tórax, discerniu um orifício, um furo na blusa, um buraco. Pequeno. Um buraco de bala sem sangue. De um canto obscuro surgiu Daniel, a bereta em riste, o cano fumegante. Com a queda de Metatron, com sua descida a Hélios, a telecinese que sustentava a fortaleza se enfraquecera, permitindo que ele deixasse a prisão. Chegara sorrateiramente ao aposento de entrada, encontrara a pistola e, ciente das consequências, fizera o que precisava ser feito. Como era seu costume, como agir ao longo de anos, como havia aprendido entre os anjos da morte. O projétil destinado ao coração de Sofia fora transferido para ele, perfurando-lhe a aorta, provocando-lhe um ferimento mortal.
O tecido da camisa tingiu-se de sangue e zonzo ele tombou, espatifou-se no assoalho de rocha. Daniel! Uraquim o amparou. Por quê? Por quê, meu amigo? O exilado não se deu o trabalho de responder, já que as próximas ações seriam instrutivas. Conhecendo em minúcias os dons, as forças e as fraquezas dos Elohims, afinal, fora designada a persegui-los e a exterminá-los nos anos 70, Yaga sabia que o escudo humano só funcionava uma vez e que, a seguir, sua eficácia se perdia. Convertendo-se em escuridão, ela tornou-se como um espectro, como um fantasma todo negro, penetrou no solo e ressurgiu sobre a plataforma elevada no meio dos tronos logo atrás de Sofia. Soube que os sentinelas são parcialmente humanos e que herdaram de Deus uma alma. Yaga envolveu com as asas pretas, estendeu as garras e as enfiou nas costas da vítima. Os dedos, compostos de trevas, não encontraram resistência. Pelo contrário, ignoraram a carne e agarraram diretamente no espírito. Você é minha, Samyaza. Não! Desesperada, Sofia começou a berrar. Os Hashmalins são peritos em manipular a substância terrena, podendo capturá-la, destruí-la e até, quando necessária, deslocá-la a outro corpo ou objeto. Daniel! A sentinela gritou num último clamor angustiado. Conte a eles! Não foi culpa minha! Não quero morrer! O apelo não os comoveu. Sofia não seria perdoada, não dessa vez, não por Yaga, que era indiferente à clemência. Num surto final, a sombra da morte tragou-lhe a alma e com as unhas a estraçalhou num só rasgo. Quando alguém é morto desse jeito, quando a porção espiritual de uma entidade, seja ela divina, astral ou etérea, é mutilada, a consciência se desfaz, sendo impossível trazê-la de volta. Fora essa a sentença reservada a Samyaza, tendo em vista a gravidade de seus crimes, os abusos e assassinatos que ela planejara. Olho por olho, dente por dente. Era um lema constante entre os Hashmalins, invocado em seus tribunais e em suas câmaras de tortura, na guirrina e fora dela. Encare pelo lado bom, Cherie. Pego pela hemorragia, Daniel estava também condenado. Nem tudo foi desperdício. Nós sempre teremos pares. O preço pela cabeça de Sofia, contudo, parecera a Uraquim alto demais. De joelhos, ele zelou pelo amigo. Sif chorou e abraçou seu cavaleiro. Capítulo 75 O Milagre da Vida.
Com o assassinato de Sofia, a raça dos sentinelas entrara oficialmente em risco de extinção. Do coro que descera à terra nos tempos remotos, do magnífico time que reunia figuras como Ka, Musda e Kali, só 2 haviam sobrevivido e não por muito tempo. Kyra ou Metatron, um deles iria sucumbir ou então ambos pereceriam em combate. Na superfície de Hélios, apesar da tensão, Arconte tranquilizou-se. Independentemente do resultado, ela havia feito o seu melhor. Seguir à risca os conselhos de Ismael, transmitidos por meio de Cerberus, fizera sempre o que julgara correto, desde a primeira à última missão, e não tinha nada do que se arrepender, muito menos do que se envergonhar. Olhando para o seu passado, algo lhe dizia que todos os desafios pregressos haviam sido um treinamento, uma preparação para aquela grande batalha. O que a fizera surtarem até, afinal? Teria sido a morte de Levi, a presença do vulcão ou o obelisco negro cravejado de runas atlânticas? E no Tibete? Com ela materializar as placas de gelo? Graças a seus poderes especiais, certamente ativados durante a Era Glacial e aprimorados naqueles sítios, na Fortaleza Marinha, no interior da montanha e, é claro, na cidade perdida de Ignias, quando ela conjurara o plasma e afugentar os escalotes. Kyra não era tão poderosa quanto Metatron. Ninguém era, à exceção dos arcanjos. Mas, se existia um ambiente propício para superá-lo, era ali, no centro da Terra, onde ela podia tomar emprestada a seiva do mundo, a mesma que a ajudara a sobrepujar os invencíveis seres do Rio Oceanos. E assim, teve início o confronto com a centelha incorporando a força de Hélios e a concentrando como um orbe em seu seio. Essa potência, ela se surpreendeu a notar, não continha apenas partículas ardentes, mas também imagens e sentimentos, como se de uma forma ou de outra o planeta fosse capaz de pensar, de agir e até de reagir à sua própria maneira. Tais memórias remetiam a 5 bilhões de anos atrás, quando o mundo, o Éden para os sentinelas, nascera, primeiro como um amontoado de rochas, depois como uma esfera de gelo, de magma, de terra, de água, e então os gases se organizaram, formando a atmosfera, proporcionando o aparecimento das células, dos vegetais, dos animais e, por fim, dos seres humanos. Comovida, ela despejou sobre o oponente um jato de plasma, a substância mais pura, perigosa e letal que uma entidade podia manipular. Para combatê-la, Metatron lançou contra ela uma rajada de éter, o chamado solvente universal, a matéria negra que compõe o vácuo que se encontra nas fossas galácteas, o elemento negativo, contrário à positividade do plasma, universalmente representado pelos 2 rios, o Styx e o Oceanos. Quando essas forças se encontraram, em vez de uma ruidosa explosão, houve um átimo de completo silêncio. O embate entre os ingredientes primordiais reproduziu, de um jeito fugaz, as condições tais como eram antes do Fungiston, isto é, antes da criação do tempo, da matéria e do universo. Os rivais saborearam, então, um curioso momento de plenitude, como se tivessem vivenciado uma eternidade inteira, condensada em uma fração de segundo. Depois, experimentaram um choque à medida que sua consciência regressava ao contínuo. O campeão seria aquele que se recuperasse mais rápido, que melhor digerisse os efeitos,
físicos, transcendentais e psíquicos, dessa jornada ao além. Éons mais antigo que Caira, Metatron se recompôs prontamente. Enquanto as órbitas da centelha ainda rodavam, o rei dos homens a segurou e, com o éter escorrendo da palma, juntou forças para enfim liquidá-la. Nada! Tudo isso para nada! Nem me feriu! Ele comentou desgostoso. O que farei é terrível, eu sei, mas minha natureza é terrível. Não me orgulho de todos os meus atos, mas certas coisas precisam ser feitas, independentemente do nosso coração. Por mais que eu já tenha causado alguns males, me orgulho, pelo menos, de nunca ter matado um inocente, ao contrário dos seus comandantes. Quando você aceitou essa missão, estava ciente dos riscos. Justificou-se como se pedisse desculpas. Sabe o que mais me intriga no fim das contas? Gabriel. Ele anteviu a minha derrota. Ele tinha fé em você como a única que poderia me vencer. Bom, dessa vez o meu inimigo falhou. Porque se o mestre do fogo estiver certo, se as visões dele factualmente se cumprem, algum tipo de milagre entrará em ação agora e me impedirá de trucidá-la. O sentinela a paralisou com a telecinese. Que a sua partida seja tranquila, centelha. Que o seu descanso seja perene. Uma vez entornadas essas palavras, Metatron se preparou para executá-la quando escutou um ribombo, uma pulsação, batidas secas, fluidas e ritmadas. Batidas de um coração. Não eram as palpitações dele, nem as de Caira. Eram alheias de uma terceira entidade que até então se conservara invisível. Quem? O sentinela olhou para os lados. Nada, nenhuma movimentação. Não avistou ninguém ao redor, até que esquadrinhou sua presa por fora e por dentro. Usou a visão de calor e assim percebeu o milagre. Caira não carregava apenas uma alma, mas duas. A sua e outra que começava a se formar em seu ventre. Uma pequena semente, um espírito, um feto, um filho. Nem ela sabia até aquele instante
a transformação que se sucedia em seu útero. Dele brotava uma chispa, um sopro, um milagre. Oh, milagre! Kyra gestava uma criança, um inocente, e Metatron não matava inocentes. Nunca matara e jamais mataria. Era um de seus mandamentos, uma de suas regras invioláveis. Zele para que a terra perpetue seus frutos. Preserve as sementes comestíveis. E nunca, jamais, tire a vida de uma fêmea em gestação. Teria ele dito a Adão à sombra da figueira no paraíso terrestre. Em face do dilema, o monarca enrijeceu como um aparelho em curto-circuito. Ele se tornara, segundo suas próprias palavras, um sistema e não podia contrariar a si mesmo. Precisava exterminar Kyra, mas não era capaz de cumprir a sentença. 1 minuto. 2. 3. Uma tempestade em Hélios. 4. 5. O impasse deu espaço para que a capitã de Gabriel se recompusesse e então ela agiu conforme o executor a instruíra. Mirou a cinta do anjo supremo, localizou a lança de Nod, roubou o artefato e enfiou-lhe através do externo. Com um ruído metálico, a ponta encravou-se profundamente, rasgou os tecidos e os músculos. Depois, os órgãos e o coração. O milagre! De olhos esbugalhados, Metatron observou o peito aberto, dilacerado. É um milagre! Estou morrendo, Kyra! Estou morrendo!